depois dos atentados, a brasileira Lee. Há 17 anos nos Estados Unidos, ela nunca viu nada igual. Um choque atrás do outro, um choque atrás do outro. E quando nós chegamos no local, foi uma coisa assim, eu tive a impressão de que eu estava passando assim, no final de uma guerra terminou e só eu que andava ali. O pior ainda está pela frente. Ainda há milhares de mortos sobre os escombros. E Lee faz parte da equipe que vai retirar os corpos. Impressionante a altura que tinha de poeira, de cinza. Os carros na polícia todo arrebentado, com os estilhaços que caíam. Meu primeiro paciente foi um menino que trabalhava no 82º andar. Ele, na hora das sirenes, ele começou a correr e ele tropeçou na escada e quebrou a perna, quebrou o tornozelo, pisotearam o menino todo. E ele estava em choque. Nesse momento ele falou, por favor, eu preciso falar com a minha mãe. Eu preciso falar com a minha mãe, ele falou. Você acredita que eu consegui a chamada para a mãe dele? Eu atribuí isso como um milagre daquela pobre mãe, coitada, que estava indo para o World Trade Center, sabendo que aquele filho estava naquela altura. Depois de um trauma desses, como fica a vida de quem se sentia seguro na maior potência do mundo? O que fazer? Continuar nos Estados Unidos ou voltar ao Brasil? 30 brasileiros vivem neste condomínio com vista para o sul de Manhattan, mas o atrativo principal, o World Trade Center, desapareceu. As duas torres ficavam bem ali, onde agora só tem fumaça. Do grupo, 2 não voltaram para casa. Eles trabalhavam no 105º andar do primeiro prédio atingido. Também trabalhava lá o economista Larry Pinto de Faria Júnior. Larry, voltar para esse lugar aqui e ver essa vista hoje, o que é que isso traz para você? Bom, é a primeira vez que eu tive coragem de olhar para a vista foi hoje. Nos últimos dias eu não saí de casa, não olhei para lá. Mostra onde era. Era exatamente ali onde é que está saindo aquela fumaça, no meio daqueles 2 prédios, se erguiam as 2 torres que eram o cartão postal de Nova York, né? Em qual das 2 torres você trabalhava? Eu trabalhava na torre número 1, que foi a primeira a ser atingida pelo avião. E como é que foi quando começou? Bom, eu estava no telefone, estava falando com alguns clientes, quando a gente ouviu aquele estrondo e um choque muito forte, que eu, naquele momento, pensei que o prédio fosse cair. Virei para trás, larguei o telefone, peguei a minha bolsa e já fui direto para a saída de emergência. Eu só fui saber que era um avião que tinha batido no prédio 1 hora depois. E como é que estavam os bombeiros? Olha, essa é uma das partes mais tristes de toda a história, porque quando a gente estava descendo, eles vinham subindo e muito educados, muito atenciosos e procurando manter todos nós calmos. Vocês têm 10, 15 minutos até o solo, fiquem tranquilos, não tem fumaça, lá embaixo está bom. E eles tudo subindo. E eles subiram para não descer mais, né? Foram 2 momentos de pavor. O momento de pavor foi quando do choque do avião, e o segundo momento foi essa hora que desabou e veio essa nuvem e aquela massa humana correndo. Foram os dois momentos que eu tive realmente medo. Larry e os amigos passam o dia ao telefone buscando informações sobre os desaparecidos. Anne-Marie Ferreira e Ivan Barbosa trabalhavam numa corretora que ocupava alguns dos andares mais altos do World Trade Center. Só essa empresa tem mais de 1000 funcionários que desapareceram. A cada dia diminui a chance de que sejam encontrados com vida sobre os escombros. Anne-Marie Ferreira e Ivan Barbosa continuam desaparecidos. Alexandre, o marido de Anne-Marie, e Valéria, a mulher de Ivan, não estão em condições de falar. Obviamente eles estão emocionados, eles estão tentando ser fortes e manter esperança enquanto houver possibilidade de a gente ter notícias boas. É o que a gente está tentando compartilhar com eles e manter a esperança até onde a gente puder e, se Deus quiser, ter boas notícias. Para os irmãos Valdir e Sidney Cruz, nos Estados Unidos há 15 anos,
a vida aqui nunca mais será a mesma, depois que Sidney escapou por pouco ao ataque ao World Trade Center. Se eu tivesse pego aquele elevador 2 minutos, tivesse voltado a pegar minhas coisas... Sidney estava no segundo prédio atingido. Pessoas gritando, ninguém conversava, ninguém falava, estava todo mundo gritando, chorando, pessoas sem roupa na rua, totalmente destroçadas, sangue, corpo de bombeiro, policiais, totalmente branco, como se fosse a Segunda Guerra Mundial. Eu nunca estive, mas eu vi filmes e eu acredito que era exatamente o mesmo cenário, só que era a realidade. Você não consegue esquecer isso. Toda hora. Você tenta dormir, não existe como. E agora? Quando a poeira assentar e as cicatrizes da tragédia estiverem fechadas, como vai ficar o sonho de quem veio do Brasil para fazer a América? Significa a falta de segurança, o medo, vontade às vezes de voltar para o Brasil. Você está andando na rua, está ouvindo televisão, não existe como você fugir disso. Não existe como fugir disso. E eu fiquei muito feliz de não ter que nem pegar num brasileiro, porque seria uma dor muito grande levar um brasileiro com uma perna quebrada, em gritos ouvindo falar minha própria língua, o cara dizendo, oh meu Deus, veja o que aconteceu comigo. Eu acho que seria uma dor muito grande para o meu coração. Eu acho que teve gente que viveu momentos muito piores do que o meu, sabe? Eu vivi um momento difícil, mas teve gente que pior. E eu acho que a gente tem que olhar até isso e dizer, pô, graças a Deus eu estou aqui, eu estou bem, eu estou feliz, salvo. Eu acho que é isso que importa, né? De onde saíram? Onde aprenderam a voar os homens que lançaram aviões contra as Torres Gêmeas de Nova York? Aeroporto de Boston, manhã de terça-feira. 2 Boeings preparados para o embarque. Destino, Los Angeles. Mas o rumo da viagem seria outro. O que viram os passageiros? Quem buscou a janela encontrou a cidade de Nova York iluminada pelo sol. Foi o último olhar. E na cabine de comando? Só lá as torres eram visíveis, cada vez mais perto. Nos ajuda a fazer essa reconstituição é Henrique Seta. Você voa há quanto tempo? Eu em computador, né? Voa, senão a gente foge um pouquinho da realidade. Eu vou há mais ou menos uns 10 anos. Advogado por profissão, aeronauta por hobby. Ele passa as noites aprendendo a voar. O equipamento, as manobras, são todas reais, mas no computador, né? O simulador é doméstico, um programa de computador que qualquer criança poderia comprar. Numa emergência, o senhor pousaria uma aeronave? Eu pousaria. Lapenda, outro amante da arte de voar, foi mais longe. Decolou da tela do computador para o espaço aéreo americano. Não há o menor problema, não há a menor dificuldade. Você entra em qualquer escola e faz o seu curso em 3, 4 meses, brincando. Ele usou a internet para se matricular numa escola de aviação nos Estados Unidos e conseguiu, com passaporte brasileiro e um visto de turista apenas. Você voou no espaço aéreo americano sozinho ou estava sempre acompanhado? Não, sempre sozinho. Lá é completamente diferente daqui em termos de liberdade de voar. Você voa os Estados Unidos inteiros sem rádio. Não precisa ter rádio. Não é obrigatório fazer plano de voo. Ele fez o que qualquer estrangeiro poderia ter feito, inclusive os árabes, suspeitos de terem atirado os Boeings de passageiros contra as Torres Gêmeas de Nova York.
A Microsoft anunciou hoje que as Torres Gêmeas não aparecerão mais no espaço aéreo de Nova York no seu programa de simulação de voo. A mensagem que a médium brasileira diz ter mandado ao presidente dos Estados Unidos. Ela teria previsto os ataques a Nova York e Washington daqui a pouco. Uma mulher sensual como Ivete é uma armadilha perfeita para homens ricos e solitários, como Leônidas. Eu descobri que minha vida é uma droga sem você. Mas no caminho dela está um dos filhos do cara, o explosivo Diogo. Ela não é mulher para ele. Você vai dizer que ela é oportunista, que ela é interesseira, é isso? Bom, mas isso não tá na cara. Só que Ivete está disposta a comprar essa briga e é capaz das maiores armações para não perder esse tremendo partido. Teu filho tá dando em cima de mim. Teu filho, o Diogo. Dia 1º, estreia de Glória Pérez, a nova novela das 8, O Clone. Este é o novo e revolucionário motor Volkswagen 1.0 16 válvulas com 76 cavalos. O motor 1.0 mais potente do mundo. Por favor, vamos mostrar em primeira mão como é que ele... Volkswagen 1.0 16 válvulas, o motor 1.0 mais potente do mundo. Quanta coisa boa eu já vivi. A encampação da Companhia de Energia e o fim dos apagões. O Brizola comandando o Brasil na legalidade. Mas vi o Rio Grande perder também. Com a privatização da CE, com a Ford desistindo do Estado e agora o risco de apagão de novo. Bom, isto é passado. O que importa é cuidar do futuro. PDT. O Rio Grande é trabalhista. Cabelos brancos, um charme, mas neste caso, preocupação. Este ficou desse jeito porque tem gente que não sabe o que o SESI faz pela qualidade de vida das pessoas. Este jamais ficaria assim se ele soubesse como o SESI pode ajudar na construção da casa própria e até facilitar a ter comida na mesa. Viu? SESI 55 anos, mais um produto da indústria para o Rio Grande. Onde o SESI está, todo mundo está melhor. Silenciosamente, os cupins podem estar destruindo seu patrimônio. Previna-se com Giro Cupim. Produto Giro, qualidade comprovada. Olha essa aí, não estão nem se vendo. Só querem saber da condição do aniversário cacetada da Loja Zarro. Olha o cara, rapaz, derrubou tudo. Também tudo em até 5 meses sem juros, né? Mini System Energy Gradiente, R$ 499 à vista ou apenas 4 vezes de R$ 125. DVD Gradiente, R$ 499 à vista ou apenas 4 vezes de R$ 125. Ô louco, hein? Se deu bem! No aniversário cacetada, a Loja Zarro é assim, preço baixo e condição cacetada. E no Brasil, a mania que invadiu o país continua empolgando os brasileiros. Nosso correspondente está lá para conferir. É aniversário do Carrefour. A população está aproveitando as grandes negociações que vão até o fim do ano. Meia soquete feminina, R$ 1,39 o par. Aparelho de jantar 28 peças Schmidt, R$ 59,90. Bicicleta 18 marchas Aro 26 Midway, R$ 109. Aniversário Carrefour, mania de economia. Eu menti, padre. Sim. Lá na loja eu vendi uns móveis a prazo e disse que não tinha juro. Mas o juro estava embutido, sabe? Ave Maria! Viu, padre? É que fui eu que comprei os móveis. Na Moda Casa não tem juro embutido. Moda Casa, mais barato à vista, mais justo a prazo. Na Ipiranga, no Conjunto Comercial Canoas e São Leopoldo, entrada para Unicinos. A nossa morte, amém. 85.
Ave Maria, cheia de graça. E para ilustrar a minha teoria, eu trouxe meu caso mais recente. Ele está ali, na luz. O motivo de sua insanidade não é o estresse ou agitação. É uma promoção que está vendendo. Vê se pode. Novo Palio X a partir de 15.760 à vista. É ou não é de virar a cabeça? A promoção Loucura Fiat continua. Novo Palio X por 15.760 à vista. Ou entrada mais 48 vezes fixas. Confira também os planos com taxas a partir de 1,55. Aproveite! Ficção ou realidade? Quanta gente se confundiu quando o segundo avião apareceu ao vivo pela TV? O ataque a Nova York estava escrito no livro dos profetas? Porque a cidade dos sonhos é também o cenário dos maiores pesadelos do cinema. A potência mundial à sombra de um inimigo desconhecido. Roteiro de quantos filmes? Dessa vez, o terror real ganhou dimensão cinematográfica. Maiores símbolos de poder do planeta ruína, ao vivo. O que não é ficção agora? A angústia mal enquadrada. Pavor sem cortes. Via satélite. Para o mundo todo. Minha primeira reação foi de não acreditar. Era uma coisa tão absurda, achei que era uma brincadeira. Fantasia superada pelo horror da realidade. Cenas que se confundem na tela e na vida. É uma tragédia de proporções gigantescas. Esta tragédia pode ser a pior da história de Nova York, a mais devastadora. As autoridades não estão divulgando os nomes dos mortos. Uma tragédia como esta não será esquecida tão cedo, não só pelos americanos, mas talvez em vários outros países. Cartas de condolência foram enviadas por líderes do mundo inteiro. A capital dos mais sedutores sonhos americanos, vítima do maior e mais violento atentado terrorista da história da humanidade. O palco dos maiores pesadelos do cinema, vulnerável como na ficção. Previsões superadas pelo imprevisto. Como naquela noite, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. 1938. 6 milhões de pessoas ouviam a transmissão de rádio. O que é isto? Tem um jato de fogo jorrando do espelho e vai em direção aos homens que estão avançando. Acertou a cabeça deles. Muita gente acreditou que os marcianos estavam mesmo invadindo o planeta. A novela de Orson Welles causou pânico real em Nova York. No dia seguinte, ele voltou à rádio para desmentir a história e pedir perdão. Nesta semana, o ataque era de verdade. Mas custamos a acreditar. O terror a bordo de aviões comerciais. Não acreditei, porque eu atingi os Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais, né? O prédio começou a cair, né, desabar, aquilo foi as pessoas se jogando, uma coisa realmente, o fim do mundo mesmo, o fim do mundo mesmo. Depois dos atentados desta semana, supostas profecias começaram a circular pela internet. Previsões sombrias
e até um alerta para a Casa Branca, que teria partido daqui do Brasil. Uma médium brasileira diz ter mandado uma carta para o presidente americano. Esta é a cópia, com a previsão de uma catástrofe. O alerta da Fundação Cacique Cobra Coral teria sido enviado na segunda-feira da semana passada. A médium Adelaide Scritori, que diz incorporar o espírito de um cacique, recomendou a necessidade urgente de um controle rigoroso do espaço aéreo norte-americano, especialmente em Nova York e Washington, durante a primeira quinzena de setembro. A carta diz ainda: pela manhã será visto grande fogo, estrondo e claridade. Para o norte haverá gritos e morte. A 45 graus, o céu queimará, com o terror a aproximar-se da grande cidade nova, e de imediato uma grande chama se derramará. E um último conselho: evite pernoitar na Casa Branca durante os dias 11 e 12 de setembro. Os atentados ocorreram dia 11. Nós tentamos contato com a médium Adelaide Scritori, mas ela nunca deu entrevista, sob a alegação de que não quer se promover com as previsões. Nós enviamos pelo correio por se tratar de um assunto confidencial e de muita importância, e o comprovante está aqui. Esse texto, Terror em Nova York, foi criado dia 3 de agosto de 2001, às 2 horas e 27 minutos da madrugada. Modificado dia 3 de agosto de 2001, às 2 horas e 29, quando foi feita a correção. E acessado hoje, 13 de setembro de 2001, pela primeira vez. O assessor da médium brasileira diz que novas mensagens já foram enviadas à Casa Branca e que o espírito do cacique Cobra Coral mandou um alerta para outro chefe de Estado, o primeiro-ministro britânico Tony Blair. O mês que feriu a América já manchou a história de horror. Jogos Olímpicos de Munique, 1972. Homens encapuzados atacam a delegação de atletas de Israel. O conflito acaba com a morte de 11 reféns, um policial alemão e 5 terroristas do grupo que ficou conhecido como Setembro Negro. Um ano depois, a sede do governo do Chile é bombardeada. Um chefe de Estado morto. O presidente chileno Salvador Allende foi tirado do poder. 11 de setembro de 73. Ano em que Nova York inaugurava 2 torres gêmeas. Elas iriam ruir 28 anos mais tarde, na manhã de um dia 11 de setembro. Tensão ou alívio? O que sentiam os passageiros que embarcaram no primeiro avião brasileiro a deixar Miami ontem à noite? Nosso repórter estava no voo. Ele foi um dos muitos estrangeiros impedidos de voltar para casa por causa do ataque e testemunhou o primeiro dia de medo no Império Americano. No dia em que todos os aeroportos e fronteiras dos Estados Unidos fecharam, eu estava aqui em Miami. De passagem, seria só por um dia e meio. Acabei conhecendo uma cidade que parecia esperar por um daqueles furacões típicos do verão da Flórida. Mais de 50 shopping centers, em plena terça-feira, fechados. Circulando por aqui só a polícia. Quilômetros e quilômetros de autoestrada dentro de Miami, vazios. O centro da cidade, conhecido paraíso das compras baratas, ficou abandonado. Terça-feira, o dia em que Miami se preparou para a guerra. Tudo trancado. A polícia trancou a cidade. Onde havia prédio alto, possível alvo de míssil com gente dentro, havia polícia bloqueando o acesso. Polícia que não poderia ser filmada. Gentilmente, o policial me aconselha a ir descansar. Mas eu não estava nem um pouco cansado, estava aflito para entender o que se passava em Miami. O meu carro, então, seguiu em busca de pessoas, claro. Rumo a Miami Beach, a orla marítima, área de badalação, onde sempre a música alta, havia a sensação de que o lazer desmoronou assim que caiu a primeira torre lá em Nova York. As TVs nos bares, viciadas em esporte e clipe de música, rapidamente se viciaram em tragédia. A moça e o rapaz, os dois de Nova York, de férias em Miami, tentavam relaxar para não chorar.
Martin diz que gostaria de estar lá, mas está de férias e sem relaxar. No meio de tanta sensação ruim, estava Rui. Crescido em Brasília, típica história de brasileiro que chegou sem nada e achava que tinha tudo nos Estados Unidos. O sonho americano se torna um pesadelo americano. Porque nesse momento eu tenho certeza que muitos brasileiros estão querendo voltar para casa. Então o sonho americano desaba. Despenca sobre a família inteira. A mulher Raquel, a sogra, Dona Nilza. Por enquanto ainda não assusta a filhinha Hassana, que há 2 semanas nasceu no país que era considerado ideal pelo pai. Quando acontecem coisas como essa que aconteceu hoje, a gente tem a sensação imediata que a gente está vivendo no pior país do mundo. Não existe nenhum país que seja amor numa situação de guerra. Eu também pensei, quero ir embora, né? Quero ir embora, quero voltar para minha terra, lá não tem isso. O que segura o casal é o emprego de Rui. Ele é vendedor de equipamentos eletrônicos. Conseguiu um bom padrão de vida, mas não tem conseguido vender depois da fatídica terça-feira. Os compradores sumiram. O que todos os brasileiros queriam era o fim da calmaria. Calmaria apenas aparente. E o recomeço da correria cotidiana. O dia seguinte, em Miami, teve gosto de normalidade. Normalidade também aparente. Os prédios continuam no lugar, gente, trabalho, entrega de pizza. O que não falta é brasileiro correndo contra a temperatura da pizza pelas ruas de Miami. Branca é uma carioca bem disposta, caminha 3, 4 quilômetros por dia, saúde plena aos 19 anos. Também exercita os braços na cozinha preparando a massa. E ainda assim, não extravasa a atenção. Tá tudo muito esquisito ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. A presidente da Câmara de Comércio Brasil-Flórida faz previsões econômicas. Louana Oliveira é brasileira, mora em Miami há 6 anos. Na área de negócios, obviamente que muita gente vai se sentir um pouco abalada de estar aqui ou não estar aqui, mas isso passa. Daqui uns 2, 3 meses é business as usual. Negócios de rotina, no caso, significam o seguinte: manter o Brasil como o principal parceiro comercial do estado da Flórida. Mas cá para nós, a grande maioria dos brasileiros em Miami só tem tido cabeça para sonhar com aquela direção ali, a de casa. E eu, depois de 2 dias em que o aeroporto de Miami esteve fechado, tive o privilégio. Miami-Rio, sem escala. O primeiro voo brasileiro que saiu dos Estados Unidos desde a proibição da última terça. Era difícil de achar alguém que não estivesse ansioso por falar. Simplesmente dividir experiências. Nosso hotel era do lado do FBI, então tava a maior movimentação. Aí a gente ficou super preocupada, eu tinha um monte de compromisso aqui no Rio, minha irmã também. A gente estava preso mesmo no hotel, aguardando uma programação que as coisas amenizassem para a gente vir embora. Alugamos um automóvel em Boston e viemos dirigindo eu vim dirigindo 24 horas e o Maurício 4 horas, ao total de 28 horas, desde Boston até, eu saí às 2 da tarde, Boston de anteontem, cheguei às 6 da tarde de ontem no aeroporto para pegar esse voo. O aeroporto está com mais segurança, eu sei que eu tô com menos medo, eu sei que vai estar tudo seguro. Finalmente, voo no chão. Pés no chão. O pesadelo americano, para nós, os recém-chegados, vai dar uma trégua. Eles foram os heróis que chegaram depois e salvaram muitas vidas. Quem não chorou pelos bombeiros que morreram junto com as vítimas do ataque? Veja daqui a pouco. As filhas da mãe. A avó de Manolo armou para separar seu neto da ciumenta Aurora. O que ela tá fazendo no lugar meu? O que essa mulher tá fazendo aqui? E parece que seu plano está funcionando às mil maravilhas. Neste sábado, 7 da noite, As Filhas da Mãe.
Eu tenho uma reserva em nome de Silva. S-I-L-V-A. Silva. A gente logo vê quem acabou de receber o seu Itaú Card. O cartão de crédito que tem um Itaú de vantagens. É tanta vantagem que todo mundo quer mostrar que tem um. S-I-L-V-A. Sou eu. Silva. Aguarde, você também vai dizer. Cidade cinematográfica. Festival do Rio BR 2001. O cinema do mundo nas telas do Rio. Ah não, Dani. Você ainda tá assim? É, Dani. Se arruma, vai. Com fome. Tudo bem que eu atrasei, mas não é por isso que eu vou sair com os meus cabelos sem brilho. O creme para pentear Seda Ceramidas é muito prático de usar. Não precisa enxaguar e a cada aplicação vai devolvendo o brilho e a força aos cabelos opacos e quebradiços. Eu não acredito que vocês não estão prontas. Você pode fazer mais pelos seus cabelos. Creme para pentear Seda Ceramidas. Mais um skin, por favor. Obrigada. Para bom bebedor, meia palavra basta. A Denise, a Lívia e a Cibele só bebem skin. Deve ser por isso que o pessoal chama a Denise de D, a Lívia de Li e a Cibele de Si. Delici. Concordamos plenamente. Para bom bebedor, meia palavra basta. Desce skin. Jack, não! Não pula! Ô, Jack, vem cá, vem. Vem isso, garotão. Deu troco no seu cachorro. Chegou a XR250 Tornado. Para quem vive no asfalto, mas é apaixonado por terra. Silenciosamente, os cupins podem estar destruindo o seu patrimônio. Previna-se com Giro Cupim. Produto Giro. Qualidade comprovada. Primavera chegando, temperatura subindo. É hora de deixar o corpinho em forma. Pra isso, nada melhor do que frutas. Opa! Falando nisso, olha aí. Pêssego. Aquela pelezinha. Não, eu gosto mais de laranja, mais fresca. E os melões? Nossa. Eu já prefiro uma salada de frutas. Primavera, verão Renner. E você, já foi na Renner hoje? Sabe o que vem por aí? As ofertas do hipermercado Big. Coca-Cola 2 litros, 1,15. Bebida láctea Pia com 6,98 centavos. Filé mignon, 8,90 o quilo. Micro-ondas Electrolux em 6,39 reais. Vem logo. O Big é como eu. É Big. Um dos maiores acidentes de trabalho da história. Num único dia, os bombeiros de Nova York perderam 350 homens. Quase 10 vezes o número de bombeiros mortos em ação nos Estados Unidos durante todo o ano passado. Quando todos fogem do perigo, eles vão na direção contrária. A vida nas mãos, a recompensa. Nova York, Washington,
apontam para Osama Bin Laden, o milionário saudita que se especializou em treinar suicidas para atingir quem ele considera inimigo do Islã. Por ironia, o terrorista cresceu financiado pelo seu maior inimigo, os Estados Unidos. Fanáticos que não representam o Islã, diz o secretário-geral do Conselho Muçulmano Britânico. Líder de quase 2 milhões de islamitas que vivem no Reino Unido, ele lembra a frase do Corão. A perda de uma vida inocente é a perda de toda a humanidade. Na Irlanda do Norte, lembra ele, há fanatismo violento, mas nem todos os católicos e protestantes são acusados por causa disso. Não se pode confundir um grupo de extremistas com a população muçulmana. Mas a influência dos fanáticos parece não ter limites. Um turbante negro repousa sobre a cabeça deste descendente de Maomé, o fundador do islamismo. Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, se orgulha de ter mandado o próprio filho para a morte. O rapaz foi um dos mais de 100 guerrilheiros que já explodiram em ataques suicidas. Eles deixaram mensagens gravadas como esta: explodi para matar inimigos, por amor à pátria, pelo Hezbollah, e para me tornar herói na terra e príncipe no paraíso. Morte inútil, diz a professora de religião da Mesquita Central de Londres. Violência só gera mais violência. E se existem religiões e culturas diferentes, é porque Allah quis assim, para ensinar o homem a viver em paz e harmonia. Suicidas de suas próprias causas, os soldados da morte não conquistam céu nem inferno. Detonam qualquer sombra de razão junto com os corpos de suas vítimas inocentes. Dinheiro para reconstrução, liberdade para retaliação, alerta para os reservistas. Mas, afinal, quem é o inimigo, Pontual? Hoje, o inimigo ganhou rosto, ou pelo menos nome e nacionalidade. São 19 árabes, 7 deles pilotos. 2 eram militares da Arábia Saudita, treinados pela Força Aérea dos Estados Unidos. Para os americanos, o inimigo número 1, quem orquestrou tudo, é o saudita Osama Bin Laden. Mas há um outro inimigo, ainda mais sorrateiro, é o trauma. O estrago que o medo faz na mente das pessoas. Por isso, 80 empresas de Nova York puseram psicólogos à disposição dos funcionários. O que mais preocupa é como conversar sobre a tragédia com as crianças. Mas para muitos adultos pode ser ainda mais difícil. Eu tenho visto gente grande na rua chorando feito criança. Num mundo globalizado, um atentado sempre atinge mais do que um alvo. A seguir, o que muda na economia brasileira depois do ataque terrorista? Primavera chegando, temperatura subindo. É hora de deixar o corpinho em forma. Pra isso, nada melhor do que frutas. Opa! Falando nisso, olha aí. Esse. Aquela pelezinha. Eu gosto mais de laranja, mais fresca. E os melões? Nossa. Eu já prefiro uma salada de frutas. Primavera, verão, Renner. E você, já foi na Renner hoje? 1, 2, 3, Big Macs pra vocês. É o Big Mac em 3 tamanhos. 1, 2, 3, hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, pão, GG. Big Mac agora em 3 tamanhos? Mini Big Mac, Big Mac e Super Big Mac. Pra todo tamanho, de fome e de bolso. 1, 2, 3, hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles. Vamos lá, gente, vamos indo que é por tempo limitado. 1, 2, 3, Big Macs pra vocês.
Eu limpo a cozinha. Eu cuido da sala. Patrulha da limpeza. Aqui em casa só entra Veja Multiuso. E pela porta da frente. Veja Multiuso é a arma perfeita para penetrar e desintegrar a sujeira da casa toda. O número 1 em eficiência na preferência da consumidora. Alguém tem um Veja aí? Veja, chegando sempre na frente. Aqui tem um dedinho do Santander, apostando na emoção verdadeira. Aqui tem um empurrãozinho do Santander, colocando seus planos em primeiro plano. Aqui tem um toque do Santander, cada dia mais presente no seu dia a dia. Por falar nisso, toca aqui, 0800 703 0003 e abra já sua conta. Santander, o banco do terceiro milênio. Você vai ver no test drive, esse carro é melhor que o Honda Civic. Olha só esse painel. Entra aqui à direita. Viu como ela é bom de curvas? Essa foi por pouco. Aqui, ó. Outro. Não acredito. Honda Civic 2002. Vai ser difícil vender outro carro. I love a liberdade pra quem me preocupar. I love a natureza e poder respirar. I love Porto Verde, pra sempre vou amar. I love Porto Verde, venha e veja como é bom viver. I love Porto Verde, venha e veja como a vida deve ser. Faça como 3.000 famílias. Venha morar no Porto Verde. Você vai se apaixonar. Protásio 15.000. Um empreendimento Habitasul. Primavera chegando, temperatura subindo. É hora de deixar o corpinho em forma. Pra isso, nada melhor do que frutas. Opa! Falando nisso... Olha aí. Esse. Aquela pelezinha. Não, eu gosto mais de laranja, mais fresca. E os melões? Nossa. Eu já prefiro uma salada de frutas. Primavera, verão, Renner. E você, já foi na Renner hoje? Depois do espanto, as incertezas. Até que ponto a economia mundial vai resistir ao abalo terrorista? E o que vai mudar na vida de todos nós brasileiros? Um ataque sem precedentes ao coração financeiro do mundo capitalista. Um dos maiores símbolos da prosperidade ocidental ruindo em pedaços. No dia seguinte, a poeira ainda flutuava no cenário da tragédia, mas em São Paulo e em todos os outros centros de negócios do mundo, a perplexidade deu lugar à ansiedade. O mercado de capitais foi o primeiro a reagir e mal ao golpe terrorista. O dólar subiu imediatamente. Operadores das mesas de câmbio passaram a trabalhar com um olho nas cotações internacionais e o outro no noticiário da televisão. O mercado financeiro vive de informação. Todo o destino do planeta está realmente dependendo daquilo que vai acontecer, que vier acontecer com a reação americana, e isso, sem dúvida, está sendo acompanhado para e passo. Com a Bolsa de Valores dos Estados Unidos fechada há tanto tempo, coisa que não acontecia desde a crise de 29, o mercado de ações também oscilou, na expectativa da reação dos americanos ao ataque. O foco de
preocupação, acho que dia maior do mercado financeiro é avaliar a capacidade do governo norte-americano de responder de forma adequada ao ataque de terça-feira. O que eu chamo de adequado é dar uma satisfação ao cidadão norte-americano, ao mesmo tempo em que, idealmente, né, não se entre, obviamente, numa ofensiva militar que aumente a escala de violência a nível mundial. Numa economia globalizada, tudo o que acontece de importante no mundo afeta a vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. Se o consumidor norte-americano, assustado com os ataques terroristas, decidir que é hora de diminuir o consumo e gastar menos, a já enfraquecida economia dos Estados Unidos vai perder fôlego e arrastar o resto do mundo para a recessão econômica. Frangos, soja, café, sapatos. Tudo o que nós vendemos lá fora corre o risco de perder mercado. E nessa hora de crise, mais do que nunca, o Brasil precisa do dinheiro das exportações. Nós vamos talvez ter de procurar novos nichos de mercados que estão aí à disposição em outros países, até que os Estados Unidos restabeleça novamente o seu fluxo regular com o resto do mundo. Nosso bolso também vai ser afetado com a alta do dólar. Alguns dos produtos mais corriqueiros da mesa do brasileiro podem entrar numa futura lista de aumentos. Pães e massas, por exemplo, feitos na maior parte com trigo importado. O mesmo acontece com a gasolina e todos os derivados de petróleo, como gás de cozinha, lubrificantes e embalagens de plástico. E também com aparelhos eletrônicos e produtos químicos. Nós seremos afetados em termos de atividade econômica, ou seja, do volume que a economia produz a cada ano e, consequentemente, de emprego e rendimento das famílias que dependem desta renda obtida no emprego, no mercado formal de trabalho ou em atividades no mercado informal. Para o grosso da sociedade é assim que funciona. Né? Mas inflação e aumento do desemprego não assustam este professor da USP, especialista em economia internacional. Ele tem uma visão otimista do futuro da nossa economia. Isso é coisa de curto prazo. Todas as indicações para a economia mundial para o próximo ano são extremamente favoráveis. O repórter Jorge Pontual vive há 7 anos em Nova York e acompanhou de perto o drama que a cidade está vivendo essa semana. Pontual, como é morar numa cidade tão fortemente machucada pela tragédia de terça-feira? E quanto tempo você acha que a cidade vai precisar para voltar à rotina? A gente vivia aqui com uma sensação de segurança total. E isso acabou. Hoje os aeroportos foram reabertos. Toda vez que um avião sobrevoava a cidade, as pessoas olhavam para o céu com medo. Tem muita gente pensando em ir embora. Mas o nova-iorquino se considera duro na queda. Vai fazer tudo para sacudir a poeira, que é muita, e dar a volta por cima.